Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui para a nossa aula sobre proposição. O que é uma proposição? A proposição nada mais é do que uma frase de sentido completo, certo? Que mais à frente nós vamos chamar de sentença fechada. Mas vamos recordar o que é uma frase de sentido completo. Quais são os tipos de frase que tem sentido completo? O nome já está dizendo, né? Você, apesar da frase ser às vezes muito curta, você obtém o resultado que você quer. Né? Você tem um sentido completo, ou seja, você completa aquela frase. Então, nós temos alguns tipos de frase de sentido completo. Quais são elas? São as frases exclamativas, quando você quer dar alguma emoção naquela sua frase, né? Então, por exemplo, aqui nós temos dois exemplos. Puxa, é uma delícia esse bolo. Então, quando você quer dar uma emoção nessa frase, né, você tem uma frase exclamativa. Veja que você tem um sentido completo. Você tem o resultado que você espera, né? Você consegue completar a sua ação. Nós temos as frases imperativas, que é quando você quer dar uma ordem. Então, pare, não faça isso. Observe que, apesar de curta, você também consegue chegar num resultado final. Você tem um sentido completo. Temos as frases interrogativas, que é quando você quer fazer uma pergunta. Então, por exemplo, o prazo terminou? Quer uma fatia de bolo? Né? Então, você também, apesar de curta, você tem um sentido completo. E nós temos as frases afirmativas, ou que a gente chama de declarativas. Né? Que aí nós temos o número 2 é pá, e o professor Rafael ensina lógica. Bom, então nós começamos dizendo que a proposição é uma frase de sentido completo. Mas aí eu pergunto, será que toda frase de sentido completo ela é uma proposição? Ou seja, será que a volta é verdadeira? Não. Por quê? Porque apenas as frases afirmativas ou declarativas podem ser consideradas proposições. E aí vem a pergunta, por quê, professor? Porque são as únicas frases que admitem valor lógico. O que isso quer dizer? São as únicas frases que você consegue dizer se aquilo que você está lendo é verdadeiro ou falso. Por isso que a gente chama de sentença fechada. A sentença fechada nada mais é do que algo que você consegue admitir um valor lógico. Então vamos recapitular. O que é uma proposição? É uma frase de sentido completo. Mas nem toda frase de sentido completo é uma proposição. Apenas as frases afirmativas ou declarativas. Por que elas são consideradas proposições? Porque elas admitem um valor lógico. Eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Como, por exemplo, na nossa primeiro exemplo ali nós temos o número 2 é par. Essa é uma afirmação verdadeira. O segundo exemplo nós temos o professor Rafael ensina lógica. Por mais que você não conheça quem é o professor Rafael, essa afirmação ela pode ser uma afirmação verdadeira, caso você o conheça e saiba que ele ensina lógica, ou pode ser uma afirmação falsa, caso você não o conheça e vai dizer que ele não ensina lógica. Então ficou claro isso? A proposição é uma frase de sentido completo, mas nem toda frase de sentido completo é uma proposição. Podemos resumir então dizendo que as frases afirmativas e declarativas são proposições porque admitem valor lógico. Então as proposições nada mais são do que frases afirmativas, pois admitem um valor lógico. Beleza? Nós vamos para exemplos para ficar mais fácil de vocês gravarem. Vamos lá. Bom, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Nada melhor do que praticar, né? Fazer os exemplos para a gente entender melhor sobre o conteúdo. Então a questão fala assim, ó, determine nos exemplos abaixo as frases que são proposições, assinalando com a letra S, se for, né? E assinalando com a letra N, caso não sejam proposições. Então vamos lá. Primeira frase. Que belo pôr do sol. Observe que nós temos uma frase com uma exclamação. Né? A gente está declarando uma emoção, uma frase exclamativa. Então, nesse caso, nós não temos uma proposição, certo? Segunda frase. Recife é a capital de Pernambuco. Observe que essa é uma frase afirmativa. É uma frase que você consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa. Ela é uma proposição. Né? E nesse caso seria verdadeiro, porque Recife é a capital de Pernambuco. Então, sim, isso aqui é sim uma proposição. Terceira, quantos anos você tem? Observe que você tem uma pergunta, uma frase interrogativa. Nós vimos que frase interrogativa não é uma proposição.
certo? Leve a revista para sua mãe. Observe que você está dando uma ordem, é uma frase imperativa, né? Leve essa revista para sua mãe. Então, você também não tem uma proposição. 15 mais 19 é igual a 34. 15 mais 19 é igual a 34. Você vê que se eu fizesse essa pergunta para você, né? 15 mais 19 é igual a 34, você ia analisar isso e ia dizer, opa, 15 mais 19 é 34, é verdadeiro. Vamos dizer que eu botasse 15 mais 19 igual a 35, você ia dizer, não, é falso. Então, você consegue dizer se é verdadeiro ou falso. Então, sim, é uma proposição. Existe um número par menor que 3. Você já vai pensar, existe o 2, né? Então, se eu dissesse existe um número par menor que 0, positivo, por exemplo, vou dar um exemplo, você dizer, não existe, é falso. Então, você consegue dizer se é verdadeiro ou falso, né? Então, você tem aqui uma proposição sim também. Trabalho digno desesperante. Observe que você não consegue analisar se isso é verdadeiro ou falso. Por quê? É muito comum que nas proposições a gente tenha a presença de verbo. Observe aqui, ó, Recife é a capital de Pernambuco. 15 mais 19 é igual a 34. Existe, né, um número par que é menor que 3. Então, assim, você tem a presença de um verbo. Essa frase é uma frase sem verbo. Que nesse caso, a frase sem verbo, apesar de ser, né, a nossa afirmação aqui, ela não é uma proposição. Então, aqui, ó, não, são frases sem verbos, certo? X mais 6 é igual a 10. Muita gente vai olhar e dizer essa vai dizer, então isso aqui também é uma proposição. Não. Por quê? Quando eu tenho variáveis na minha equação, para que isso seja uma sentença fechada, porque nesse caso aqui, esse exemplo é o que nós temos de sentença aberta. Por que aberta? Porque eu não sei o valor de x. Mas eu estou olhando para a equação, eu já sei o valor de x, mas a questão não forneceu. Ela está aberta. Eu preciso resolvê-la para fechar, vamos dizer assim. Então, se eu dissesse x mais 6 é igual a 10 para x igual a 4, isso seria uma sentença fechada, porque eu estou dizendo o valor da variável. Quando eu não digo, eu tenho uma sentença aberta. E por ter uma sentença aberta, eu não consigo definir se é verdadeiro ou falso. Logo, isso também não é uma proposição, certo? E agora ficou fácil, né? Rafael é professor. Você já consegue tranquilamente dizer que sim, isso é uma proposição. Pode ser verdadeiro, ele pode ser professor, e pode ser falso, ele pode não ser professor, né? Caso você conheça ou não. Beleza? Bom, vamos aqui para o nosso segundo exemplo, né? Então, aqui diz o seguinte. Julgue se certo ou errado. Há exatamente 4 proposições na lista de frases. Vamos ver? Rio Branco é a capital do estado de Rondônia. Então, observe que você consegue dizer se isso é verdadeiro ou falso. Se você consegue dizer se é verdadeiro ou falso, você tem sim uma proposição. Então, correto. Certo? Qual é o horário do filme? Você tem uma frase interrogativa. Então, isso não é uma proposição. Certo? O Brasil é pentacampeão de futebol. Por mais que você não entenda de futebol, né? Você pode dizer, será que é verdadeiro ou é falso? Então, se você consegue dizer isso, beleza, é uma proposição. Que belas flores, olha a exclamação. Então, isso não é uma proposição. Marlene não é atriz e Djanira é pintora. Aqui a gente tem, que a gente vai estudar um pouco mais à frente, uma proposição composta. Porque a gente tem uma proposição aqui, ó, Marlene não é atriz, e tem aqui Djanira é pintora. E a gente tem uma ligação entre essas duas proposições. A gente vai estudar isso um pouco mais à frente, né? Mas para resolver essa questão era suficiente que você entendesse que você consegue dizer se isso é verdadeiro ou falso, você consegue entender que isso é uma proposição sim, né? E mesmo que você não soubesse, era uma questão que para o concurso você acertaria, porque aqui diz que há exatamente 4 proposições. Você já tinha feito 2 que sim e 2 que não. Não tinha mais como, precisava nem terminar, né, para dizer que isso aqui na verdade está errado. Beleza? Bom, vamos agora para o nosso terceiro exemplo, né? A questão diz assim, acerca de proposições, considera as seguintes frases. Então aqui nós temos 4 frases e ele pergunta assim no final. São proposições apenas as frases correspondentes a que itens? Lembre-se sempre de pausar o vídeo, tentar resolver e depois conferir, certo?
Vamos lá. Primeira afirmação. Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. Por mais que você não entenda sobre o assunto, você vai parar. Será que isso é verdadeiro? Será que é falso? De fato, esses fundos são instrumento de financiamento? Sim ou não? Observe que você consegue dizer se é verdadeiro ou falso, né? Então, você tem, sim, uma proposição. Beleza? Segundo, o que é o CT da Amazônia? Você tem uma interrogação aqui, ó. Então, esqueça, essa aqui não é proposição. Preste atenção ao edital, ó, a exclamação, também não é. Quando você vai aqui para as alternativas, ó, o que tiver 2 e 3, você já descarta. Então aqui, ó, essa e essa já eram todas. Então eu já posso de cara dizer aqui que é a letra A, certo? Mas só conferindo, se o projeto for de cooperação universidade-empresa, então pode ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. Aqui a gente tem um conectivo que a gente vai estudar um pouco mais à frente, que é o conectivo cientão. É quando ele liga duas proposições. Você tem aqui a primeira proposição, você tem aqui a segunda proposição. E observe que sempre você tem a presença do verbo aí nessas proposições, tá certo? Então você tem a primeira proposição aqui e a segunda proposição. Isso de fato é uma proposição que a gente chama de proposição composta, beleza? Bom, vamos aqui agora para o nosso quarto exemplo, né? Eu trouxe esse exemplo aqui e ele gerou um pouco de dúvida, né? Algumas pessoas até mandaram essa questão para mim porque gerou um pouco de dúvida. Nessa primeira afirmação, a gente vai ler aqui, ó. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Observe que ele fala de 3. Vamos verificar. Aqui você tem as frases e essa primeira, ela é uma frase que está entre aspas. Então, assim, ó, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Essa primeira é o que nós entendemos como um paradoxo. Certo? Pesquisa aí sobre paradoxo, mas seria basicamente o seguinte. Se eu digo que é verdadeira, a frase que está aqui dentro passa a ser uma mentira. Se eu digo que é falsa, a frase que está aqui dentro passa a ser verdade. Então, é um paradoxo. Eu digo que é verdade, a frase que está aqui dentro é mentira. Aí eu digo que é falsa, a frase que está aqui dentro é verdade. São paradoxos, não é uma proposição. Beleza? Segunda, a expressão x mais y é positiva. Observe que como eu tenho variáveis, eu não atribuí valor para essas variáveis, eu tenho uma sentença aberta. Então, isso não é uma proposição. Beleza? O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Bom, raiz de 4 é 2, mais 3 é 5, não é 7. Então, opa, tá falso. Tá vendo como você consegue analisar? Então, isso aqui sim é uma proposição. Beleza? Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. Bom, eu não sei se ele marcou só 10, não sei se ele marcou 15, mas será que é verdade? Será que é falso? Ou seja, eu consigo dizer isso, né? Eu consigo saber se é verdadeiro ou falso. Então, isso também é uma proposição. E, por fim, o que é isto? Olha a pergunta. Então, não é uma proposição. E como a questão fala que tem exatamente 3, não tem exatamente 3, só tem 2. Então, isso aqui está errado. Beleza? Valeu! Curte aí, comenta, compartilha. Diz aí o que você está achando das nossas aulas. E vamos para o próximo conteúdo. Até mais!